O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, quinta-feira, é dia de nós fazermos a nossa catequese semanal. Porém, hoje é dia de São Pio de Pietreutina, o grande Padre Pio. Então eu vou fazer a nossa catequese amanhã, e é justamente sobre o sacramento da ordem, que é agora o próximo, que nós vamos meditar. E São Pio é, com certeza, o grandiosíssimo exemplo de sacerdote. Mas nós vamos então fazer a catequese na missa do meio-dia de amanhã. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre este grande sacerdote. É claro que uma homilia é muito pouco para falarmos de São Pio de Pietreutina, mas é momento de nós louvarmos e agradecermos a Deus por este homem, por este sinal que Deus nos concedeu. São Pio de Pietreutina, provavelmente todos já ouviram falar, mas talvez alguém não conheça. É um sacerdote, foi um sacerdote capuchinho, franciscano, italiano, que viveu a maior parte de sua vida em San Giovanni Rotondo, um convento lá na Itália. E ele foi um sacerdote que por 50 anos ele carregou as marcas da paixão do Senhor no seu corpo, os estigmas de Jesus nas mãos, nos pés e no seu lado também, o estigma da lança no coração. Há alguns estudiosos que dizem que provavelmente também ele tinha o estigma do ombro, que é um estigma também que Nosso Senhor tem, de ter carregado a cruz. Mas, a princípio, ele tinha os estigmas nas mãos, nos pés e no lado. Por 50 anos, ele carregou os estigmas. São Francisco de Assis recebeu também essas mesmas marcas da paixão do Senhor e os carregou por 2 anos. São Pio, por 50 anos, ele carregou essas marcas. E foi o único sacerdote da história que foi estigmatizado. São Pio dizia de si mesmo quando perguntavam para ele: mas quem é o Senhor? Ele dizia 2 coisas: eu sou um pobre frei que reza. E a segunda definição que dava de si mesmo era: eu sou um mistério para mim mesmo. Nem ele se compreendia. Claro, São Pio é com certeza um dos maiores sinais que Deus concedeu para nós nos tempos modernos, no século XX. São Pio é um sacerdote que exprime tudo aquilo que Deus espera da sua igreja. Foi um homem simples. São Pio não tinha uma retórica, uma homilia muito rebuscada, tanto que nós não temos praticamente nenhum escrito daquilo que ele tenha feito como homilia, como pregação. Nunca escreveu livros, não era um grande orador. Se nós pegarmos os vídeos, ainda tem vídeos dessa época. São Pio morreu em 1968. Tem vídeos dele da última missa, das últimas palavras. Ele mal se entendia o que ele dizia. Ele não era um grande orador no sentido da pregação. Ele nunca foi superior da sua ordem. Ele não foi bispo.
humanamente ele não foi nada, um pobre frei que era sacerdote, mas um sacerdote que nos tempos em que viveu foi um grande sinal. Eu estou usando muito essa expressão porque de fato é isso que São Pio representou para a igreja e representa para nós hoje. Na época em que a igreja passou por uma grande crise, para vocês terem uma ideia, principalmente no sacerdócio, para vocês terem uma ideia, logo depois do Concílio Vaticano II, que foi mais ou menos nessa época, milhares e milhares de padres, de um dia para o outro, abandonaram o ministério sacerdotal. Milhares. Mais de 20 mil padres, de um dia para o outro, simplesmente abandonaram o ministério sacerdotal. Foi a maior crise que a igreja passou nesse sentido. Os seminários totalmente vazios. Houve uma grande crise na identidade do sacerdote. Quem é o sacerdote? E todos os anos nós fazemos retiro do clero e até hoje nós ainda ficamos nos perguntando qual é a identidade do padre. Entre nós até tem uma brincadeira dizendo: meu Deus, cadê esse RG que todo mundo perdeu e ninguém acha? Porque todo retiro parece que volta esse tema. Qual é a identidade do padre? Qual é a identidade do padre? Essa crise entrou na igreja e ela se instalou de uma forma que gerou uma confusão enorme. O aparecimento e o crescimento das igrejas ditas evangélicas, com a figura dos pastores cada vez mais em evidência. E aí vinha a pergunta: o padre é parecido com o pastor? Não, absolutamente não. Mas foi gerando essa crise de identidade. Quem é o padre? Qual é a missão do padre? Qual é a função do padre? Qual é o ser do padre? Nós estamos estudando os sacramentos nas nossas catequeses. E nós falamos, por exemplo, quando recebemos o sacramento do batismo, nós somos mudados internamente na imagem de Cristo pelo batismo. O sacramento muda ontologicamente o ser. E o sacramento da ordem também muda, nós vamos estudar isso amanhã. Ontologicamente o ser. Então, no meio dessa crise, os próprios padres não tinham ideia de quem eram, de como viver, de como se portar. Eu tenho que me parecer com as pessoas ou não? Aí vem várias teorias. Não, o padre tem que tirar a batina. Tira a batina do padre, porque ele tem que parecer com as pessoas para se aproximar mais das pessoas. Aí se aproxima das pessoas, se confunde com as pessoas. De repente o padre está vivendo como um leigo. E São Pio vem então como um sinal de quem é o padre, do que é um padre. Vocês não fazem ideia de como é difícil para mim fazer essa pregação. Porque a minha boca está pertinho do meu ouvido, eu tenho que escutar o que eu estou falando. E tenho que tomar vergonha na cara. O que é ser padre? São Pio, nas suas batalhas espirituais, quantas e quantas vezes passava a noite inteira sendo espancado pelo demônio e no dia seguinte, logo de manhãzinha, estava no altar celebrando a Santa Missa. E era justamente isso que o demônio não queria, que ele rezasse a missa, por isso o torturava a noite toda. E no outro dia ele estava no altar. Dizem os escritos que quando São Pio subia ao altar para celebrar a Santa Missa, era quando mais as suas chagas doíam e sangravam. E aquele homem por 50 anos rezou a Santa Missa todos os dias. Atendia horas e horas e horas e horas de confissão. Mostrando que o sacerdote deve ser em primeiro lugar ele mesmo uma oferenda a Deus. Ele mesmo ser o primeiro sacrifício
a ser oferecido. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo é oferecido todos os dias sobre o altar. Mas o primeiro altar que o sacerdote deve oferecer o sacrifício é no altar do seu coração. Quando o Senhor é imolado no altar do coração de um padre, assim ele pode então oferecer também o sacrifício no altar da igreja. E São Pio foi esse modelo de quem soube se entregar a Deus incondicionalmente. E mais, quando São Pio começou a manifestar as suas chagas, a primeira instituição que o investigou e que questionou se eram verdadeiras foi a própria igreja. São Pio foi proibido de celebrar a missa publicamente. São Pio foi proibido de atender confissões. São Pio ficou recolhido em silêncio. E o que ele mais dizia: nunca contrarie a Santa Igreja. Um filho obediente da Santa Madre Igreja. Ali consistia toda a sua força. Que ele dizia: enquanto eu estiver unido a nosso Senhor, todos os tormentos do mundo são suportáveis. Enquanto eu estiver unido a nosso Senhor crucificado, todos os tormentos do mundo são suportáveis. São Pio realizou milagres tão extraordinários, e mais bonito ainda, que nos tempos já modernos, onde a ciência poderia muito bem questionar esses milagres, e de fato questionou, e foi surpreendida com o quão extraordinário eram os milagres de São Pio. Uma menina que não enxergava, ela não tinha as córneas dos olhos. Foram lá no convento, São Pio rezou e a menina começou a enxergar. Só que ela ainda não tinha as córneas e enxergava. Ela foi no médico, o médico constatou: ela não tem as córneas dos olhos. É impossível ela enxergar. Mas então me explique como é que ela está enxergando. Não tem explicação. Uma mãe teve um filho e os médicos disseram que ele não sobreviveria. Ela saiu do hospital com o filho recém-nascido, entrou em um trem e foi para o convento de São Giovanni Rotondo. No caminho a criança morreu. A mãe colocou a criança dentro da mala e terminou de fazer a viagem com a criança morta dentro da mala. Quando ela chegou lá no convento, São Pio estava saindo do confessionário e tinha um médico junto com ele, um médico. A mãe correu ao encontro de São Pio. Quando ela abriu a mala, tirou o corpo da criança de dentro da mala e entregou nas mãos de São Pio. São Pio pegou a criança no colo, rezou por um tempo e disse: está viva! E a criança começou a chorar. O médico disse: é impossível que essa criança estivesse viva, porque mesmo que ela não tivesse morrido na viagem, dentro dessa mala ninguém sobreviveria, porque não tem ar. E os médicos nunca souberam explicar. Na Segunda Guerra Mundial, foi justamente nessa época, a única região que não foi atingida por bombas e por tiroteios foi a região do convento de São Giovanni Rotondo. E os pilotos de avião, muitos deles relatavam que quando estavam se aproximando para jogarem bombas naquela região, eles não conseguiam acertar, e muitos deles diziam: nós víamos a imagem de um monge na cabeça deles, né? E um deles, inclusive, depois de um tempo, viu uma foto de São Pio e disse: era esse aqui que eu via. E dizia que eu não ia acertar as bombas naquele lugar. E foi a São Giovanni Rotondo e se converteu, com certeza. Milhares de milagres. São Pio recebia cartas de pessoas do mundo inteiro e respondia todas as cartas, cada uma na sua língua, e ele só sabia italiano. Esse é o verdadeiro dom das línguas. O verdadeiro dom das línguas.
dado pelo Espírito Santo. Muitos, muitos, muitos milagres. Por que São Pio então é esse grande sinal nos nossos tempos? Porque se São Pio fez uma mulher enxergar sem ter as córneas dos olhos, então quando eu escuto dizer que lá no século XII Santo Antônio realizou um milagre, eu posso acreditar. Porque diziam que os milagres que nós relatamos de Santo Antônio, de São Francisco, no século XII, XIII, onde a ciência não podia estudar os casos, diziam, não era milagre, porque se a ciência estudasse, comprovaria cientificamente o que aconteceu. Então por que não explica os milagres de São Pio? Porque são milagres. Então a igreja esteve sempre certa. São Pio é esse grande farol. Nós poderíamos passar o dia inteiro aqui falando de quem é São Pio. No dia do meu aniversário de ordenação sacerdotal deste ano, eu ganhei uma relíquia de São Pio. Dizem que ele escolhe os filhos espirituais. E ele me escolheu como seu filho espiritual. Se eu chegar a 0,0001% do que foi São Pio, eu serei um sacerdote muito feliz. Mas o fato é que São Pio demonstra para nós e nos dá a alegria de sabermos que quando nós lutamos pela verdade, de que quando nós defendemos aquilo que é mais sagrado da Santa Igreja, que é a sua Eucaristia, nós estamos no caminho certo. Mesmo que seja perseguido, mesmo que não seja compreendido, mesmo que passe por tribulações. São Pio hoje é para mim um farol que indica que quanto mais unido a nosso Senhor nós estivermos, as perseguições desse mundo são nada. As críticas desse mundo são nada. Diante do tudo que pela infinita misericórdia de Deus se faz presente nas minhas mãos sacerdotais, que é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Pio interceda por nós e nos faça cada vez mais fiéis à igreja, adoradores e adoradoras de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, devotos da Virgem Maria como ele foi um grandiosíssimo devoto, e que nós possamos oferecer tudo a nosso Senhor, que se deu todo a nós. Que São Pio de Pietrelcina interceda por cada um de nós e nos faça cada vez mais santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.